Você sabia que o homem mais respeitado em qualquer ambiente geralmente é o que menos fala? Enquanto o mundo grita por atenção, há um tipo de homem que impõe presença com o silêncio. Não é aquele que tenta ser o centro das atenções. É aquele que, parado num canto, faz todos os olhos se virarem. E não por acaso, mas por essência. Ele não tenta ser notado. Ele simplesmente é. Talvez você já tenha sentido mais de uma vez que precisava se explicar para ser aceito, que suas palavras eram ignoradas, como se você falasse em outro idioma. Talvez tenha vivido o peso de relacionamentos onde, mesmo dando tudo de si, ainda era tratado como insuficiente. E com o tempo, começou a duvidar do seu próprio valor. Mas aqui está a verdade que quase ninguém te contou. Quanto mais você tenta convencer alguém do seu valor, mais esse valor se esvazia. Porque o verdadeiro valor não se discute, ele se manifesta. E o que você vai aprender hoje é justamente isso: como se tornar um homem que impõe respeito, desejo e autoridade, sem precisar dizer uma única palavra. Esse vídeo é um mergulho, não em fórmulas rápidas, mas em consciência profunda. Você vai atravessar 5 capítulos que, se você permitir, podem marcar o início de uma virada silenciosa, aquela em que você finalmente para de tentar agradar e começa a se respeitar. Se prepare, porque depois de hoje, o modo como você entra num ambiente, o modo como você olha para uma mulher, o modo como você se posiciona diante da vida, nunca mais será o mesmo. Capítulo 1. O silêncio que assusta. Por que o homem que fala pouco impõe mais respeito? Você já esteve ao lado de alguém tão centrado, tão sereno, que sua simples presença fazia os outros medirem as palavras? Esse é o poder do silêncio consciente. Não é o silêncio do medo, é o silêncio de quem sabe, de quem já enfrentou tempestades e agora carrega dentro de si um tipo raro de calma, aquela que vem da verdade vivida. Em um mundo onde muitos falam para preencher o vazio, o homem que permanece calado revela sua solidez. Ele não precisa rebater provocações. Ele não precisa interromper ninguém para se impor, porque sua presença é resposta suficiente. Quantas vezes você falou demais e depois se arrependeu? Quantas vezes quis ter se calado e deixado que o tempo falasse por você? Aprender a se calar é um ato de sabedoria. Não é se omitir, é saber o momento certo de agir. E isso, meu amigo, impõe mais respeito do que qualquer discurso inflamado. Psicologicamente, o silêncio do homem maduro ativa no outro uma dúvida desconfortável. O que será que ele está pensando? E é aí que nasce o poder, porque o mistério gera autoridade. Enquanto o tagarela se explica demais, o homem silencioso se revela nos detalhes, no olhar, no gesto, na postura. Você quer ser ouvido? Então fale menos. Quer ser respeitado? Reaja com menos palavras e mais intenção. Quer ser desejado? Aprenda a se retirar no auge, deixando o mistério no ar. Escreva nos comentários: meu silêncio é a minha presença. E deixe que a sua ausência de palavras revele a profundidade do homem que você está se tornando. Capítulo 2. Presença masculina. O poder invisível de quem não precisa se explicar. O homem que não se explica é o homem que o mundo tenta decifrar. Ele não precisa contar suas conquistas. Elas estão impressas na sua forma de existir, na maneira como ele olha direto nos olhos, na postura de quem sabe que não está pedindo nada, está oferecendo o que é. Essa é a verdadeira presença masculina, sutil, firme, silenciosa, mas impossível de ignorar. Você já viu isso acontecer? Um grupo de pessoas, várias conversas, e então ele entra. Ninguém sabe seu nome, mas todos sentem que algo mudou no ar. Ele não falou, mas já é notado. Essa presença nasce da coerência. Não é sobre gritar o que acredita,
é sobre viver aquilo. É o homem que fala pouco, mas age com precisão, que não precisa convencer ninguém de sua lealdade, porque sua conduta já grita isso. Mulheres sentem, amigos sentem. Até os que querem te testar recuam diante de um homem assim, porque o mundo percebe quando está diante de alguém que não está à venda. Você quer essa presença? Então abandone o papel de quem quer agradar, de quem pede para ser aceito, de quem tenta explicar suas intenções. Comece a agir com firmeza, com honra e com limite. Isso vai fazer com que sua simples presença diga tudo, sem uma única palavra. Comente abaixo. Eu não me explico, eu me posiciono. Porque o homem que se explica demais, cansa. O que se posiciona em silêncio, comanda. Capítulo 3. O corpo também fala. 3 posturas que revelam sua autoridade natural. Você pode estar dizendo, está tudo bem, mas seu corpo está denunciando que você está inseguro. O corpo é a primeira linguagem que o mundo interpreta. Antes de você abrir a boca, seu jeito de andar, de sentar, de olhar, tudo já foi lido. Homens que dominam o próprio corpo não apenas inspiram confiança. Eles impõem respeito, despertam desejo e criam admiração, mesmo em silêncio. Postura 1. Coluna ereta, olhar nivelado. A coluna reta não é sobre estética, é sobre identidade. Ela diz, eu existo com dignidade. E o olhar nivelado, sem submissão, sem arrogância, comunica equilíbrio emocional. Isso é magnético. As pessoas se reorganizam inconscientemente ao seu redor quando você se apresenta assim. Postura 2. Mãos calmas, movimentos intencionais. Nada denuncia mais ansiedade do que gestos dispersos. Homens centrados se movem com propósito. Quando falam, suas mãos não tremem. Quando caminham, seus passos têm direção. Isso cria uma impressão silenciosa de que você está no controle. E isso, para o inconsciente coletivo, é poder. Postura 3, peito aberto, pés enraizados. Peito travado revela medo. Peito aberto, sem tensão, revela disponibilidade sem fragilidade. E os pés firmes no chão com base estável comunicam ao mundo, eu estou aqui e nada vai me tirar do meu eixo. Essa combinação é a expressão física de uma mente lúcida. Você quer que te respeitem sem uma palavra? Reeduque o corpo. Ele é o seu primeiro discurso. Escreva nos comentários, meu corpo é minha verdade silenciosa. E que a sua postura passe a refletir o homem que você já está se tornando. Capítulo 4. Escolhas discretas. Impactos profundos. Como suas decisões dizem quem você é. Você é aquilo que tolera, aquilo que aceita, aquilo que escolhe quando ninguém está vendo. Cada pequena decisão sua, o que você consome, com quem você anda, como você reage, revela, com clareza silenciosa, a estrutura do seu valor. Você pode dizer que é um homem de palavra, mas o mundo vai te observar no momento em que cumprir essa palavra for desconfortável. Você pode dizer que sabe o que quer, mas o mundo vai te analisar no instante em que uma distração aparece e você escolhe entre o prazer imediato ou a fidelidade ao seu propósito. O homem que tem valor não precisa fazer alarde de suas escolhas, elas falam por ele. E essas decisões moldam uma reputação invisível, aquela que mais cedo ou mais tarde todo mundo sente. Você quer ser visto de outra forma? Mude suas escolhas silenciosas. Acorde um pouco mais cedo. Escolha o silêncio diante da provocação. Honre o que prometeu a si mesmo. São esses gestos discretos que te transformam num homem raro. Comente abaixo, minhas escolhas falam por mim. E lembre-se, ninguém muda de valor do dia para a noite, mas a soma diária das suas decisões silenciosas redefine o homem que o mundo vai conhecer. Capítulo 5. A retirada estratégica. Quando o seu desaparecimento vale mais que 1000 palavras. Retirar-se é um ato de força.
Em um mundo que venera a presença constante, o homem que escolhe desaparecer no momento certo se torna inesquecível. Sabe aquele momento em que você insiste, explica, tenta, argumenta e nada muda? Pois é aí que você precisa fazer o impensável: sair de cena, não por derrota, mas por clareza. Porque o verdadeiro valor se revela quando você para de se doar onde não há reciprocidade. Psicologicamente, o ato de se retirar ativa no outro um choque. Ele precisa reorganizar sua percepção. E é nesse espaço, no silêncio da sua ausência, que nasce o respeito, o arrependimento, a lembrança. Sumir é dizer: eu sei o que valho e não vou mais implorar para que você veja. Mas atenção, essa retirada não é fuga, não é birra, não é manipulação, é estratégia, é autocuidado. É o gesto silencioso de quem já entendeu que sua energia é sagrada e que sua presença é um presente. O homem que sabe a hora de partir é o mesmo que será lembrado quando ninguém mais fizer sentido. Você não precisa mais gritar, nem mendigar atenção, nem se explicar para quem já decidiu não te ouvir. Seu valor está na forma como você permanece em silêncio diante do caos, na forma como você se retira sem mágoa, na maneira como você se olha no espelho e sabe que não precisa de plateia para ser verdadeiro. A partir de hoje, faça do seu silêncio um templo, da sua presença um escudo e das suas escolhas um farol. Porque o homem que se reencontra transforma o mundo ao seu redor, sem precisar dizer uma palavra. Comente abaixo: meu valor é silencioso, mas impossível de ignorar. E se essa mensagem despertou algo em você, se inscreva. Aqui não damos voz ao desespero, damos estrutura à sua força, em silêncio, com presença, com valor.